Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. No caso, o vídeo de hoje vai ser mais como uma gameplay, que é algo que eu não faço mais desde os primórdios desse canal. Eu espero que esse vídeo dê certo para que eu traga mais vídeos como esses, além de Sonic, Plants vs Zombies e outros jogos que eu gosto também. E como vocês viram no título, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a versão esquecida de Sonic Generations. Então, sem mais nenhuma enrolação, vamos para o vídeo. Bom, antes de começar o vídeo eu vou ter que dar uma breve resumida do que eu tô falando. Pra quem não sabe, Sonic Generations é um jogo lançado em 2011 para comemorar os aniversários de 20 anos da franquia Sonic. E posteriormente ele ganhou um remaster chamado Sonic X Shadow Generations em 2024. O jogo foi lançado para as mais diversas plataformas, como PC, Xbox, PlayStation e posteriormente Nintendo Switch também. O PSP e o Nintendo 3DS também receberiam uma versão própria do Sonic Generations, desenvolvida pela Jynx, a mesma empresa que fez alguns outros jogos para os portáteis da Nintendo. A versão de PSP infelizmente foi cancelada, mas temos hoje a versão de 3DS em mãos e vamos falar um pouco sobre ela nesse vídeo. Bom, espero que esse pequeno resumo meu tenha ajudado vocês, então simbora logo. Bom, eu comecei o jogo e ele me mandou direto para a primeira fase, que é a Green Hill Zone. Não podia ser outra, né? Bom, não há muitas mudanças com a versão original, além do fato dessa fase ser mais otimizada nessa versão de 3DS. Consegui passar dessa fase sem problema nenhum. Tu esperava o quê? A Green Hill Zone, cara? E aqui já vemos a principal diferença comparada com as outras versões. As cutscenes são em visual novel. Eu não sei por que não colocaram as cutscenes dentro do jogo, sendo que daria pra colocar elas numa qualidade mais comprimida. É melhor do que ficar lendo um monte de texto na tela. E aqui também houve algumas mudanças na história comparada com a versão original. Enquanto na versão original os amigos do Sonic aparecem para fazer uma festa surpresa para ele, aqui o Sonic acaba chegando cedo demais com só o Tails na festa, estragando completamente a surpresa. Eu acho que isso foi uma desculpa esfarrapada para não precisar colocar os outros personagens em cena. Aí depois disso, essa criatura horrorosa chamada Time Eater aparece e suga o Tails. Apenas o Tails. E assim o Sonic é derrotado e levado para uma dimensão onde não existe tempo, chamada de Espaço Branco. E agora o objetivo será procurar o Tails e restaurar a linha do tempo. E depois dessa cutscene chegamos no ato 2 da Green Hill Zone. E aqui já vemos uma diferença gritante na gameplay do Sonic moderno. Enquanto na versão original a gameplay passa bem mais uma vibe de Unleashed On Colors, esse aqui passa mais uma vibe de Sonic Rush. E uma coisa que não tem nessa versão do jogo e que eu senti muito saudade na hora que eu tava jogando é o fato que esse jogo não tem as tricks. Que pra quem não sabe, é um momento em que quando o Sonic estiver no ar, ele vai poder posar pra carregar o seu boost. E depois dessa sessão onde tem esse totem caindo e eu tenho que usar o boost pra sair correndo pra não ser esmagado, a gente consegue passar da fase de boa. Aí depois disso só aparece uma cutscene sobre o Sonic falando sobre esse lugar ser muito familiar pra ele. E depois indo descobrir onde ele está. E a partir daqui começam as maiores diferenças com a versão original. E eu já ia esquecer de citar que essa versão do jogo tem Special Stages, coisa que não tinha na versão original. E sim, esses Special Stages são obrigatórios para poder prosseguir na história. Então eu só decidi não gravá-los só pra não deixar o vídeo longo e também porque não teria necessidade de colocar eles aqui. E bom, é aqui nessa parte que tudo começa a mudar dentro do jogo. Eu não sei porque os devs pensaram que seria uma boa ideia trocar quase todas as fases dentro do jogo. Porque ao invés de irmos pra Chemical Plant, vulgo a fase da Fantaúva, igual lá na versão original, por algum motivo aqui a gente vai pra Cassino Night Zone, que pra mim não é uma das melhores fases do Sonic 2. Como na fase do Sonic clássico, essa fase não mudou nada comparado com a sua versão do Sonic 2, eu nem precisei mostrar tudo e só pulei. E aqui na versão do Sonic moderno da fase também não muda muita coisa, a não ser que a fase agora fica um pouco mais rápida. Talvez a única coisa que eu poderia elogiar nessa fase é essa parte aí que tu fica num negócio girando e dependendo de onde você vai cair, você vai poder ganhar alguma recompensa ou acaba prosseguindo na fase. Não é um bicho de 7 cabeças, é só bem pular bem na hora que o botão B aparecer ali na parte de cima. E depois disso eu só passei da fase e pronto, bora pra próxima.
E bom, como vocês perceberam, todas as fases foram trocadas. Isso quer dizer sim, aqui não é Sky Sanctuary, aqui é a Mushroom Hill. E sim, também é aquela mesma fase que aparece no filme. E olha, eu gostei bastante do jeito que adaptaram a fase pra essa versão do jogo. Talvez seja por conta da ambientação que pra mim tá bem fiel à versão original. Os caras conseguiram até botar a luz do sol, cara, olha isso. Bom, agora eu não tenho mais nada pra elogiar na fase, ela foi até que bem curta. Os elogios vão mesmo pra versão moderna da fase. Eles pegaram tudo que tinha da fase original e melhoraram tudo em 1000%. Além dessa parte em que o Sonic tá deslizando num corrimão e ele quebra essa parede que é simplesmente cinema. Mas depois que completamos essas 3 primeiras fases, o jogo nos libera os... Bom, se eles já colocaram mudança nas fases, por que não colocar mudanças nos chefões também? Bom, igual na versão em HD do jogo, a gente primeiro vai ter que lutar contra o rival, para depois ir contra o boss principal. Até rimou. E o primeiro rival que teremos que enfrentar é o... Sonic, dead or alive, is mine. Mano, se eu disser pra vocês que eu fiquei preso nessa batalha contra o Metal Sonic por muito tempo, é porque eu não tô mentindo, esse negócio é difícil pra caramba. Acho que o motivo disso é porque enquanto na versão original, a fase contra o Metal Sonic é uma espécie de combate, aqui eles simplesmente escolheram que vai ser uma fase de corrida. E se vocês perceberem, todas as fases de rivais são assim como uma corrida. Eu não sei porque fizeram isso, talvez seja por falta de tempo ou limitações mesmo. Mas parando pra pensar, não deve ser por limitações, porque temos jogos grandes no 3DS. Infelizmente eu não tenho nenhuma gravação ganhando do Metal Sonic, então eu vou ter que pular pro próximo boss mesmo. Bom, como vocês perceberam, esse também é mais um boss reciclado de outro jogo. Na verdade, quase tudo é reciclado aqui, né? Esse é um jogo de aniversário de 20 anos. E bom, essa foi uma boss fight até que bem facinha de entender. Tanto que eu só morri uma vez e foi mais por falta de atenção. E cara, aqui eles cozinharam nos remixes das músicas originais do jogo, olha isso aqui. E bom, depois que derrotamos o chefe, aparece uma cutscene onde o Time Eater aparece de novo e ele simplesmente suga o Dr. Eggman. Aí depois disso, o Sonic moderno aparece e ensina o Sonic clássico a como fazer o ataque teleguiado dele. E ainda por cima na cutscene mais ultra realista do mundo. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Meu Deus, cara. Como é que isso aqui é jogável, velho? Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, cara. Aí depois dessa cena ultra realista, o Sonic clássico aprende o ataque guiado, coisa que ele só aprende como um extra na versão original, e ele vai para a próxima fase, que é a... Bom, aqui eu tenho que admitir que eles fizeram uma boa escolha de fase. Eu não tenho nada contra a Speed Highway, só não acho que ela é uma fase tão memorável do Sonic Adventure 1. Eu não sei porque não colocaram essa fase no jogo original, sendo que pra mim ela se encaixaria muito bem com o 3D. E bom, é nessa fase aqui que nós somos apresentados pela mecânica do ataque guiado. Na verdade não é tão novo porque o Sonic moderno também já tem isso. Eu só queria dar ênfase pra essa parte onde tem uma orca nos seguindo e a gente tem que fugir dela enquanto ela quebra toda a ponte. Eu acho essa parte muito maneira. E depois dessa parte da fase eu passo dela sem problema nenhum. E agora vamos pra fase do Sonic moderno. E bom, na fase do Sonic moderno não tem muito o que dizer. A fase até que é legal, mas é meio rápida. Tipo, comparado com as outras eu não demorei muito pra passar. Eu só queria dar ênfase pra parte da baleia de novo, pois aqui pra mim ela ficou bem mais épica na versão moderna. Aí depois disso eu passo da fase GG. Bom, aqui é quase o mesmo caso com a Emerald Coast, só que ao contrário. Pra mim a Cityscape consegue ser mais icônica que a Radical Highway. Ou talvez eu só ache isso porque eu nunca cheguei nessa fase. Morram fases do Knuckles e da Rouge. Ah, inclusive essa fase reapareceu no Shadow Generations. Uma curiosidade meio inútil, mas sei lá, eu só quis falar. Bom, a primeira fase foi de boas, eu só tinha que tomar cuidado com certos lugares, porque essa fase é cheia de buracos pra você acabar caindo. E a fase do Sonic moderno também não mudou muita coisa comparada com a clássica, com a diferença de que a gameplay é mais frenética. E depois que eu termino a fase, o jogo nos libera o próximo rival para a gente batalhar. E eu não preciso nem dizer quem é, só pela silhueta você já deve saber. Shadow é esse cara aí! O Shadow!
como eu disse antes, essa aqui também é uma fase de corrida. Ai, que legal! Olha como eu amo fase de corrida! Pelo menos foi de boa de passar. A única coisa que eu tive que tomar cuidado era a hora que o Shadow usava o boost atrás de mim. E assim que eu termino essa fase, o jogo me libera o chefão dessa área, que é o... Bom, pra quem não conhece, BioLizard é tecnicamente o irmão mais velho do Shadow. Apareceu pela primeira vez em Sonic Adventure 2, sendo ele a primeira tentativa de Dr. General de Robotnik de criar a forma de vida suprema. A sua aparição mais recente foi em Shadow Generations como um chefão, e aqui também não é muito diferente. Bom, os ataques dele não são muito variados, eles são até bem fáceis de decorar. Desde correr atrás de mim igual um doido, atirar bolas de plasma e fazer eu pular nas bolas de plasma dele. Essa última aí soa meio estranha, mas ok, né? Aí depois de passar por todo esse ciclo de dor e sofrimento de novo, eu simplesmente derroto a salamandra gigante e ganho a fase. Aí depois disso o jogo nos leva pra mais uma cutscene ultra realista mostrando que o Time Eater tem fraqueza contra as esmeraldas do caos. Aí os dois Tails decidem que seria a melhor ideia pegar todas as 7 esmeraldas do caos. E o que eu tava fazendo naqueles Special Stages, hein, seus mal agradecidos? E depois disso nós vemos que o Tails moderno está fazendo sapatos novos pro Sonic. E ele fez esses sapatos pro Sonic poder correr mais livremente no ar. E depois de receber esses sapatos novos, o Sonic ganha uma nova habilidade chamada Stomp, que eu explicarei para vocês mais tarde. Opa, bloco de edição aqui. Eu só tinha percebido depois que eu tinha terminado esse vídeo que eu tinha esquecido de explicar o que era o Stomping. Mas, resumidamente, ele é meio que um momento em que o Sonic, quando tá no ar, ele simplesmente pode dar um dash pra baixo. Mas é isso aí, era só isso mesmo. Podem continuar com o resto do vídeo. Pois agora vamos para a próxima fase, que é a... Sonic, it's headed right for you! E aqui acabamos de chegar na primeira e única fase de água do jogo. E ainda uma das fases de água com uma das melhores músicas de toda a franquia. E nada vai me provar o contrário. Só escuta essa pedrada aqui. Uma coisa que eu achei estranha comparada com a versão em HD é que o jogo não nos dá nenhum aviso de que estamos prestes a morrer afogados na água, nem mesmo aquela musiquinha clássica que sempre toca quando nós estamos perto de se afogar. E cara, eu não sei por que a dificuldade desse jogo é tão pouca, cara. Não é tão difícil quanto na versão em HD, que as fases eram bem mais complicadas. Eu vou até parar de ficar reclamando da dificuldade do jogo, porque não tem muito que eu possa fazer a respeito. Eu queria falar mesmo era dessa parte, onde tem esse robozão que fica perseguindo a gente. Por quê? Porque sim, porque eu acho essa parte muito maneira. Aí depois de passar dessa outra metade da fase, eu simplesmente termino ela. Ah, e só avisando que eu vou pular a fase do Sonic moderno, por simplesmente não ter nenhuma novidade, e também porque eu tô com preguiça de ficar narrando. Cara, aqui eles já fizeram uma boa escolha de fase de novo. Aqui eu já tô satisfeito com isso. Te odeio, Planet Wisp, e muito obrigado por ser a primeira fase a me desencorajar de jogar Sonic Colors. Bom, assim que eu entrei logo na primeira fase, o emulador tava dando um slow motion do caramba. Aqui o jogo já nos apresenta com a mecânica de Wisps, que é quando o Sonic pega dessas criaturinhas que fica dentro de uma cápsula e usa o poder delas. Mas aqui tu só tem acesso ao Wisp de fogo, se tu quer os outros tu vai ter que jogar o Sonic Colors. A fase é bem de boa de passar, só essa parte dos fogos de artifícios que é meio complicada. Agora a fase moderna já é um pouco diferente. Aqui nós ganhamos acesso a mais um outro Wisp novo, que é o Wisp elétrico. E o meu cérebro de miojo demorou pra entender que o poder desse Whisper é ricochetear pelas paredes. Mas de resto foi de boas, a fase não demorou muito. Agora vamos para o próximo rival, que é o... It's no use! Adivinha, galera, essa fase não era de corrida! Não, mentira, era uma fase de corrida sim. Cara, eu não tenho literalmente mais nada pra dizer sobre essas fases de corrida, porque elas simplesmente não tem nada de especial. Talvez de especial seja só o Silver jogando caixas em mim e se teletransportando, mas cara, de resto, as fases de corrida são tudo iguais. Mais uma oportunidade perdida pro meu mano Silver, cara, coitado, ele sofre nessa franquia. Finalmente, tô quase acabando, cara. Esse já é o penúltimo chefão do jogo. Eu já não aguento mais ficar editando esse vídeo. Já não aguento mais. Acredite se quiser, mas eu não sabia que esse chefão na verdade veio de Sonic Heroes.
Até porque eu nunca consegui jogar o jogo direito, já que o Dolphin no meu celular é uma maravilha, né? E bom, esse chefão não é tão difícil. Na real, essa versão inteira do jogo era mais fácil do que eu esperava. É só ir desviando dos ataques, destruindo as torretas e atacar na hora certa, é bem simples. E o ataque final é literalmente a mesma coisa, só que com mais projéteis indo na tela. Sinceramente, a dificuldade desse jogo nem me impressiona mais. Aí depois aparece mais uma cutscene onde o Eggman aparece de novo e ele é sugado pelo Time Eater novamente. E bom, agora que temos todas as fases concluídas e temos todas as 7 esmeraldas do caos, está na hora de ir para o... Eu tô sem comentários sobre esse último chefão. Bom, assim que concluímos todas as fases e pegamos todas as 7 esmeraldas do caos, os nossos heróis vão até o chefão final para acabar com ele de uma vez por todas. E depois acabamos descobrindo que o Eggman estava envolvido nisso tudo e holy cow, é o Eggman do Outcome Memories. E aí descobrimos que o Eggman encontrou o Time Eater e chamou sua versão do passado para poderem reescrever a linha do tempo. Aí o Time Eater aparece e faz... alguma coisa? Sei lá, ele faz alguma coisa nessa cena aí que eu não entendi direito. E assim, com as esmeraldas do caos, os nossos heróis viram Super Sonic e partem para a luta final. E sobre a luta final do jogo... Cara, ela é muito complicada. Parece que drenaram toda a dificuldade do jogo só pra colocar ela no boss final. A luta tava tão difícil que eu simplesmente desisti e fui pegar uma gameplay no YouTube. E assim que a luta acaba, todos voltam para casa, os dois Eggmans ficam no espaço branco e a linha do tempo é restaurada para sempre. Ok, vamos para as considerações finais e o que eu achei dessa versão do jogo. Bom, eu já vou tirando o elefante da sala e dizendo que eu ainda prefiro a versão em HD. Justamente por ela ter muito mais conteúdo que a versão de 3DS. Mas a versão de 3DS também tem seu charme, justamente por ela ter fases exclusivas que não apareceram na versão em HD. E bom, meu veredito final é, a versão de 3DS não é uma versão ruim do jogo, só acho que ela podia ter sido melhor. A gameplay do Sonic Classic moderno até que é bem ok, mas acho que falta alguma coisa nessa versão do jogo. E bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês puderem dar uma ajuda, deixando o like, se inscrevendo, qualquer coisa, eu ficaria muito feliz, já que esse vídeo demorou quase 2 meses pra terminar. E eu também queria agradecer ao pessoal que fez fanarts durante esse meio tempo, sério cara, vocês cozinham demais. Enfim, eu me despeço por aqui, tchau, valeu e até o próximo vídeo.